você de casa, querido aluno, papai, mamãe, tio, olá, todos vocês que estão nos acompanhando aqui na escola, que virou, né, que se tornou a nossa casa também, tá? Afinal de contas, é como os mais velhos sempre dizem, educação realmente começa em casa. Olha só, eu sou a professora Débora Lívia e nós vamos seguir para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Preparado? Então vem! No nosso último encontro, nós finalizamos com um dever de casa. Você lembra qual foi? Parece que eu estou ouvindo vozes aqui nesse estúdio. O vídeo, professora. Pois é, nós assistimos ao vídeo de um homem, é um ser humano que parece muito comigo e com você, né? O que ele fez? Ele chega ao mundo, ou ele chegou ao mundo e começou, encontrou tudo bonitinho, árvores, animais, tudo bem organizado, né? Sem poluição, sem sujeira, sem desordem, sem bagunça, tudo em abundância. E ele começa então a destruir, a desfazer, a cancelar na linguagem do Instagram, né? Todo mundo foi cancelado por ele. E aí, no final das contas, ele acabou se tornando o quê? O rei de um grande lixão. Então, esse vídeo retoma ou traz à tona a reflexão que eu deixei na aula passada. Qual é a diferença entre consumidor e consumista? Existe alguma diferença entre esses dois termos, essas duas pessoas? Existe sim, e nós vamos entender isso. A diferença entre o consumidor e o consumista é exatamente que o consumista é representado, é aquele ser, ou é aquele sujeito representado, no vídeo que nós assistimos na aula passada. É aquele sujeito que não mede as consequências dos seus atos, ele simplesmente mata, destrói tudo que vê pela frente, pensando unicamente no seu bem-estar, no seu eu, nas suas necessidades naquele momento, mas sem ponderar, sem calcular as consequências das suas atitudes. Afinal de contas, toda ação, isso é uma lei da física, tá? Vocês, se não estudaram ainda, vão estudar. Toda ação gera uma reação. É por isso que há um provérbio que diz o seguinte, que a palavra branda, a palavra calma, ela alivia o furor, ela evita que a outra pessoa entre num estado de ira. Por quê? Porque você foi mais ameno. Então, toda ação provoca uma reação. E as reações provocadas quando nós somos consumistas, elas são muito negativas, porque elas destroem nosso corpo, destroem nossa saúde e destroem também o nosso ambiente, o nosso planeta. Nós precisamos estar muito atentos. O consumista é aquela pessoa que compra desenfreadamente. Ela compra o que precisa, ela compra o que não precisa, ela compra porque alguém comprou, ela compra porque ninguém comprou ainda e ela precisa mostrar que já comprou. Então, qualquer coisa é motivo para ela comprar, tá? Então, observem o cérebro, este cérebro que nós estamos vendo na tela, e percebam que ele está sendo modelado, que ele está sendo marcado, né, por diversos sujeitos, diversas empresas, né? Observem que a intenção dessas empresas é justamente, professora, mas onde é que você está vendo essas empresas aí? Percebam as marcas, né, os nomes das marcas que estão sendo gravados, né, no cérebro dessa pessoa. Então ele está se transformando em um verdadeiro armazém, em um verdadeiro depósito de marcas, de produtos. Então o pensamento dessa pessoa muito provavelmente é: eu preciso comprar, eu preciso consumir, mesmo que eu não possa, mesmo que eu me sacrifique, mesmo que eu passe 50
40 e tantos anos endividado por uma coisa muito simples e que eu nem precisava tanto, mas eu coloco na cabeça que preciso e vou comprar. Então, muito cuidado, porque essa imagem, esse texto, ele traz à tona uma reflexão muito importante. Será que, de fato, tudo que nós compramos, nós realmente precisamos? Será que nós temos agido corretamente com os nossos pais ou responsáveis, por exemplo, quando nós vamos ao centro, quando nós vamos a um supermercado? Você é daquele tipo de pessoa que fica, eu quero, me dá, agora eu quero. Cuidado, você está sendo uma pessoa consumista. Nós só podemos comprar aquilo que nós podemos pagar. E quando nós não podemos pagar, nós fazemos o quê, professora? A gente senta e vai estudar para lá na frente formar, ter uma boa condição, um bom dinheiro, e aí você pode comprar mas o que eu quiser, na hora que quiser. Não, você vai comprar com cautela, você vai realizar os seus sonhos, mas sempre ponderando, medindo aí as consequências, tá bom? Muito cuidado. Quando você sair com seus pais, não insista, tá? Porque isso não é legal. Ok? Olha essa outra imagem para a gente continuar refletindo sobre esse sujeito, né? Percebam o que ele fez com o mundo. Percebam que o mundo está sem cor, está sem brilho. É um tom avermelhado, é um tom de poluição. Professora, eu tenho uma pergunta. De onde a senhora está tirando todas essas informações? Do texto. Nós estamos diante de um texto imagético e ele comunica sentidos, as cores, os personagens, o semblante, a postura deles comunica sentidos e esses sentidos são interpretáveis, nós precisamos percebê-los porque eles existem, eles estão no texto, tá? Então observem que o mundo, né, procurem por gentileza uma árvore. Vocês conseguem encontrar uma árvore nesse mundo aí que foi apresentado? Não tem, né? Procura uma árvore. Olha o semblante desse rapaz, olha o semblante dessa pessoa. É um sujeito que parece triste. Não seria também de surpreender, até porque ele está acorrentado. Assim como o animal que não pensa, ele também usa uma coleira. Ele é carregado, ele é puxado. E ele é puxado por quem? Pela tecnologia, ele é puxado pelo celular, pelas redes sociais. Então, o consumo, né, as redes, a internet é o que move esse sujeito, esse rapaz, tá? Essa imagem nos faz refletir sobre a nossa postura, né, diante desse contexto de avanço, né? Para onde nós estamos caminhando, na verdade, tá? Fica essa reflexão. Professora, eu não posso usar a rede social? Pode. Professora, eu não posso postar uma foto? Pode, eu também posto, gosto. É legal, você interage com as pessoas, especialmente nesse momento, né, de distanciamento. Mas isso pode ser a minha vida, eu preciso obrigar os meus pais, os meus responsáveis a comprarem um celular melhor mesmo sem poder, porque eu preciso. Não, tá? Isso não é legal. Vamos lá, então. Então, o vídeo que nós assistimos e essas imagens que nós vimos, elas nos fazem questionar o que de fato é importante e o que é desimportante. Será que tudo que eu quero é realmente necessário? É realmente importante? E aí, nós vamos abrir a nossa aula de análise linguística hoje, lendo um poema, né, de Mário Quintana. Nesse texto poético, nessa poesia, o eu lírico, já idoso, já velhinho, faz uma reflexão sobre a vida, mais precisamente sobre o tempo. E aí ele para analisar as coisas e ele acaba percebendo alguns detalhes que anteriormente ele não via. Olha só, olha que reflexão profunda, pertinente, importante, necessária e urgente para os nossos dias. Veja comigo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê,
já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Antes de falarmos sobre os aspectos gramaticais que estão sim presentes aqui e que fazem esse texto ser belo e que fazem esse texto ser compreensível e ter sentido, nós precisamos entender a dimensão, se é que nós conseguiremos alcançá-la, a dimensão dessas palavras. Percebam que esse sujeito tem no mínimo 50 anos, ou até mais, e ele olha para trás e percebe que, na verdade, o tempo passa muito rapidamente. Um dia desses, como nós dizemos no coloquial, um dia desses você era uma criancinha, um dia desses você brincava na rua, um dia desses o petisco era 10 centavos e você fazia aquele kisuke, né? Não sei se vocês pegaram esse tempo, olha só, né? Aquele kisukezinho de uva que você comprava por 15 centavos na mercearia. Hoje não é mais assim, né? As coisas mudam, o tempo passa. Você não é mais o mesmo, a sua casa não é mais a mesma, o seu corpo não é mais o mesmo, a vida está passando para mim, a vida está passando para você que me assiste agora. E o que nós temos feito com o tempo? Professora, o artigo definido aquela história toda? Pois é, exatamente, é por isso que nós entendemos o texto. O que nós temos feito? Porque, na verdade, quando se vê, olha, já foi. E o eu lírico aqui, ele diz, olha, se me fosse dado um dia uma chance, se fosse possível, se eu pudesse ter uma outra oportunidade de viver, eu faria tudo diferente. Eu me agarraria ao amor que está perto de mim. Eu não ligaria para as horas, eu não deixaria de fazer aquilo que eu gosto, eu valorizaria as pessoas que estão perto, eu seria tão diferente. Né? Então, por quê? Porque a única falta que terá será desse tempo. Lá na frente, você vai sentir falta de quê? Do tempo que você não aproveitou bem. Então, muito cuidado, vocês são jovens, ainda são crianças, é cedo. Aproveitem a vida de vocês com sabedoria, com consciência. Ouçam bons conselhos, brinquem, divirtam-se, tá? O tempo, ele foi feito, ele é um dever que a gente faz onde? Exatamente, no mesmo lugar onde a educação acontece. Em casa, dentro de casa. Então, observando aí a regra ou as regras de concordância nominal, nós temos a vida, o dever, não é? Nós temos ainda o que mais? Deixa eu ver, o ano, né? Quando se vê, já terminou o ano. O ano, ano é substantivo masculino singular, o artigo definido no singular. Vamos ver o que mais? Olha só, o amor da nossa vida. Amor é substantivo e o artigo vem concordando com ele. Que mais? Se me fosse dado um dia, dia substantivo, né? Masculino. E o artigo? Masculino singular. Outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, relógio é substantivo masculino no singular, aparece aqui no singular. O artigo é definido masculino e singular. Professor, isso é muito fácil.
É mesmo, tá? Então, como é que a gente aprende? Professor, eu já sei a regra geral de concordância nominal. Que maravilha! Né? E como é que você sabe? Praticando, lendo, estudando, exercitando. Eu lembro que quando eu estava na alfabetização, quando eu estava aprendendo a ler, tive o primeiro contato com as letras, eu andava pela cidade assim olhando, sabe? Padaria X, posto de gasolina Y, eu andava lendo todas as placas e me irritava quando eu não conseguia ler a placa, passava muito rápido e eu não conseguia ler. Eu lia a placa dos carros, era como se eu estivesse, a sensação que eu tinha era de que o mundo estava se abrindo e as coisas começavam a ganhar um sentido novo, porque agora eu sabia o que era cada coisa que estava aparecendo diante de mim, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Descobrir o mundo, e a gente descobre como? A gente descobre lendo, a gente descobre estudando, a gente descobre assistindo aula de língua portuguesa, né, de casa, vai dar tudo certo, olha aí. Então, na nossa aula de hoje, nós temos esse emprego adequado, né, das regras de concordância nominal. E a partir de agora, nós resolveremos algumas questões. Temos 10 minutinhos e vamos responder as questões que foram passadas pelo seu professor, né, pelo Mob, Educa-me, pelo WhatsApp. Nós vamos comentar aqui de forma bem dinâmica, tá? E eu te convido a pegar o teu caderno de anotações ou mesmo celular e ir acompanhando as suas respostas e conferindo as suas respostas, tá? Olha só. O primeiro texto da atividade é esse, adjetivos em poemas. Lembrando que a partir de agora nós vamos revisar o que nós já vimos nas aulas anteriores, na última aula e também nas aulas da semana que passou, tá? Então vamos ler. Todos os seres têm nomes, características também. São defeitos, qualidades dadas aos substantivos. Então, são denominados os famosos adjetivos. Podem ser simples assim, garoto lindo e charmoso, ou compostos como em minha blusa azul marinho. Até pátrio, podem ser. A cultura paraense é riquíssima, podem crer. E podem ainda ser primitivos, notem bem, patrão justo e legal, e derivados também, patrão justo e injusto e ilegal, acrescentando afixos. Está claro afinal? Não se pode esquecer das locuções adjetivas. Na verdade, elas valem tanto quanto os adjetivos. Em cor do céu e água da chuva, é celeste e pluvial. É ou não é tudo igual? Saiba que os adjetivos também têm variações em gênero, número e grau. E para entender melhor, estude então com firmeza e você vai aprender tudo, com certeza. Olha que resumo bacana, olha que resumo legal, né, de conceitos, bem dinâmico, né, e nós temos aqui em forma de poesia os conceitos, né, de substantivo, de adjetivo e também as funções deles, as funções que eles exercem dentro dos textos, sendo apresentadas no próprio texto. O nome disso é metalinguagem, né? Mas esse é um assunto que nós vamos discutir posteriormente. Vamos lá, gente. Primeira questão, qual é o tema deste texto? Tempo na tela. Muito bem, corta aqui, vamos lá. Olha só, qual é o tema do texto? É a explicação sobre os substantivos? É a explicação sobre adjetivos, exemplos de substantivos ou exemplos de adjetivos? Se nós retornarmos, nós observamos que o título já diz o quê? Adjetivos em poemas. Então vamos procurar
Qual é a resposta correta, gente? É a explicação sobre os adjetivos. Muito legal, muito bacana. Na frase, os famosos adjetivos, a palavra destacada deve ficar no plural para concordar com. Com quem ela concorda? Vamos lá. Famosos, concorda com o substantivo adjetivos, com o substantivo afixos, com a palavra nomes ou com o artigo os? Tempo na tela. Ok, vamos retornar. O que você marcou? Diz pra mim. Não vou conseguir ouvir, né? Não teve graça essa piada também, mas vamos seguir em frente. Olha só, famosos, professor, a regra geral diz o quê? É isso mesmo que você disse agora. Eu sei que todo mundo falando ao mesmo tempo, é até difícil saber quem falou primeiro, mas é isso mesmo, o adjetivo ele concorda com o substantivo. Sendo assim, fica fácil demais a gente responder, né? Ele concorda com o substantivo adjetivos, tá? Concorda com o substantivo adjetivos, resposta correta, letra A. Vamos para a próxima questão, olha aí. As palavras destacadas em padrão justo e legal, e aí vocês vão considerar as palavras justo e legal, são classificadas como adjetivos porque têm a função de. Qual é a função do adjetivo? Tempo. Agora, essa questão me fez lembrar de uma música, né? Se vocês pesquisarem no YouTube, Cantando a Gramática, vocês vão encontrar essa canção e ela diz mais ou menos assim, ó. O substantivo é o substituto do conteúdo, o adjetivo é nossa impressão sobre quase tudo, né? Então, o adjetivo é nossa impressão sobre quase tudo, ou seja, o adjetivo é a palavra que qualifica. Eu vou voltar aqui para que você leia. Olha só, todos os seres têm nomes, ou seja, substantivos, características também dadas aos substantivos, então são denominados os famosos adjetivos. Então, o adjetivo são as características que nós atribuímos ao sujeito, ao objeto, tá? Então, eles têm a função de quê? De qualificar. Resposta correta, letra C de Carlos Drummond de Andrade. Professora, você gosta desse Drummond, né? Gosto demais. Vamos lá. Qualificar, viu? Letra C de casa. Quarta questão. O adjetivo mostra sempre uma característica do substantivo. Escreva os adjetivos de cada expressão. Quais são? Nós temos uma expressão ou mais em destaque nas frases a seguir, e aí eu preciso que você destaque para mim qual delas ou quais delas são adjetivos. Somente os adjetivos, nada mais, tá? Tempo na tela e vamos depois responder juntos.
Volta pra cá, olha a musiquinha. O adjetivo é a nossa impressão sobre quase tudo. E aí você vai dormir ouvindo a professora cantando. O adjetivo é a nossa impressão sobre quase tudo. Você não vai esquecer, você tá brincando, vai estar onde você estiver, você vai lembrar disso, tá? Que o adjetivo qualifica, que o adjetivo é uma impressão sobre uma determinada coisa, situação, pessoa, objeto, enfim. Observa comigo. Os garotos lindos e charmosos já chegaram aqui. E aí eu vou descrever todo mundo que está aqui nessa oração, tá? Para que você também comece a pensar sobre as outras classes gramaticais, né? Só para deixar aquela curiosidade. Olha só, eu tenho um artigo definido os, eu tenho um substantivo garotos, eu tenho um adjetivo lindos, eu tenho uma conjunção que nós lemos e, eu tenho outro adjetivo charmosos, eu tenho um advérbio de tempo já, eu tenho um verbo chegaram e eu tenho um advérbio de lugar que é aqui. Então percebam, cadê o adjetivo? Lindos, charmosos. Exemplo 2. O meu patrão justo e legal comprou um lindo presente para sua neta. Eu vou dar mais um tempinho para você pensar e aí nós continuamos. 10 segundos, corre, vamos lá. Ok, voltei! Olha só, o meu patrão justo e legal comprou um lindo presente para sua neta. Ó, artigo definido, meu, pronome possessivo, patrão, substantivo, justo, pode marcar, pintar, circular, é adjetivo. E conjunção aditiva, legal, adjetivo. Comprou, verbo. Um artigo indefinido, lindo, adjetivo. Presente, substantivo. Para, preposição. Sua, pronome possessivo. E neta, familiar, né? É o que, gente? Substantivo, viu? Muito bem. Então, morfologicamente falando, essas palavras são classificadas assim, tá? Os adjetivos, portanto, do segundo exemplo são justo e legal. Olha aí, justo, legal e lindo também, né? Eu ia esquecendo, tem um lindo lá na frente, tá? Próxima. Encontre a última de hoje, prometo. Encontre a frase em que os adjetivos estão destacados de forma correta. 10 segundinhos e eu já volto aqui para dizer qual é o gabarito. Dizem por aí que a gente leva mais de 10 segundos para contar até 10, então já acabou o tempo. Certo? Vamos lá. Acrescentaram excelentes afixos, eles valem tanto quanto os adjetivos. O patrão injusto e ilegal ainda não chegou. Garoto lindo e charmoso foi para a escola hoje. Qual é a resposta correta? Claro que você acertou, né? Letra C de carro, gente. Eu não ia falar Carlos dessa vez. Letra C de carro e de Carlos Drummond de Andrade também. Olha só, o patrão injusto e ilegal. Adjetivos que são impressões sobre o patrão dessa pessoa, né? Adjetivos, eles qualificam o substantivo que é patrão, aquilo que você será futuramente, viu? Prazer estar com você. Até o próximo encontro, querendo Deus. Tchau, tchau, gente!